Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil e hoje o nosso programa, como sempre, está sensacional. Estamos aqui trazendo mais um assunto, meu amigo, que está levando aí para você informação e com certeza você de casa está curtindo muito e hoje, porque hoje estamos falando sobre um assunto que nem sempre é falado, até às vezes nas igrejas às vezes não se comenta, talvez até nos grupos onde deveria se comentar, a gente não fala sobre isso, que é a questão da liderança, né? Tem muitos líderes aí que estão exercendo funções importantíssimas, mas será que eles passaram por alguma capacitação ou tiveram que aprender na marra, né? Para nos ajudar, estamos recebendo aqui uma galera, meu amigo, que sabe tudo sobre liderança. A gente está aqui com o fundador da Equipar e Inspirar, o Bruno de Almeida, que está nos ajudando aqui nesse assunto. E juntamente com ele, alguém que foi, provou e viu que o curso foi muito bom e está aí para falar dele, que é o Rafael Mendonça, que também está aqui nos ajudando com esse assunto. E no bloco anterior eu cortei de novo. Mais uma vez, né? Eu sou assim, eu corto mesmo, né? Só aquele líder, aquele chefe que fala, eu faço mesmo e pronto, acabou. Não... E na hora que ele ia falar, você dá o exemplo da sua avó, né? Você ia falar da sua avó, alguma coisa da sua avó. Só finalizando aquela fala, era para falar que eu cresci num ambiente assim. Então, com a minha avó, ela era o que a gente chamou de plantadora de igreja. Só que naquela época não existia, acho que esse termo. A gente chamava, não sei onde vocês moravam, onde a gente morava era a vovó do coque. Aquela vovó que ia lá, orava, abria um ponto de oração e tal. E ela era uma dessas. E aí eu cresci nesse ambiente, basicamente, né? Vendo ela, como a gente estava falando de formação de liderança, as plantações de igreja durante muito tempo era basicamente isso. E a meia dúzia de vovó do coque lá, começava a orar, o negócio começava a acontecer, tinha que abrir uma igreja. E eu cresci vendo a minha avó fazendo essas coisas, basicamente. Era só para finalizar isso. Você quer dizer, com exemplo de liderança dentro de casa. Método vovó do coque. Não, a gente pode criar também outros métodos que já foram testados e aprovados. Tem o método mãe, que esse daí é infalível, né? Esse daí abrange várias coisas, né? Se você não vai pelo amor, você vai pela dor, né? Então, esse é maravilhoso, né? Esse é o melhor que temos. Agora, gente, como essas crianças que vocês cuidam, que vocês trabalham com ela, como é o sonho dessas crianças? Elas acreditam que pode se tornar aquele profissional? Como é que elas chegam até vocês? O Rafa vai falar sobre alguma coisa que eu acredito que a gente vai começar a fazer numa localidade, mas eu vou dar um exemplo aqui. Todo dia de semana eu estou com um grupo de crianças e adolescentes. E uma coisa que chama bastante atenção é numa localidade que é de, eu não sei como é que a gente chama, mas é de, não sei se é vulnerabilidade social que a gente chama, mas é perto de comunidade, perto de favela. Então elas vivem esse cotidiano perto da violência. E uma coisa que a gente repara é a seguinte, na maioria das vezes, existe um escritor que ele fala a seguinte coisa, a cabeça pensa onde o pé pisa. E onde é que o pé dessas crianças estão pisando? Na maioria das vezes, onde essas crianças vão, o ambiente em que elas estão, o modelo que elas têm é esse. É um modelo de pessoas, às vezes, que são à margem da lei, coisas desse tipo. E, como John Maxwell diria, ele fala a seguinte coisa, você não reproduz o que você fala. Nenhuma liderança reproduz o que fala. Você reproduz o que você é. Então, num momento e num lugar onde está repleto de pessoas desse tipo, qual é a consequência disso? Na maioria das vezes, o que elas tendem a fazer é seguir esse modelo. Então, a gente lida, basicamente, com pessoas que estão perto desse modelo e suscetíveis a isso. Talvez essa seja uma das grandes respostas para como mudar isso, para como inverter essa lógica. Dando mais modelos saudáveis. Há mais ou menos, não sei, 6, 7 anos atrás, eu tinha uma célula, uma reunião de oração num desses lugares. E foi onde, inclusive, praticamente onde eu conheci a minha mulher, que eu estou casado até hoje. Foi virtualmente, mas foi num desses lugares. E lá também tinha bastante jovens, adolescentes e crianças. E a gente vê como, não só nesses lugares, mas em todos, como se carece de um modelo, né? Um modelo que comece a mostrar exemplos de sucesso, que não é só a ostentação ou coisas desse tipo, mas um modelo de sucesso sustentável. Então, acho que para começar a mudar alguma coisa, é necessário entregar um modelo para essa galera, né? Exatamente. É um modelo... a gente vive no Brasil, né? Rio de Janeiro, desigualdade social é uma realidade, na verdade. É uma realidade que nem o governo consegue entrar Na verdade, a igreja auxilia o Estado. A função da igreja seria auxiliar o Estado. Então, acaba que as coisas estão um pouco invertidas. A igreja hoje acaba fazendo muito mais do que o Estado faz. Então, a gente tem um projeto
fora Cabo Verde lá, que já existe, que é na África, onde tem o pessoal do Sente fazendo um modelo. Hoje a gente atende nos núcleos de algumas igrejas e tal. Só que a gente já tem um espaço já, onde a gente já começou a captar profissionais da área de medicina, educação e esporte, porque a gente acredita que essas crianças que estão nessa zona geográfica desfavorecida, ela vai ter que, quando ela chegar na fase dela buscar a sua identidade e procurar um emprego, ela vai estar num desequilíbrio muito grande. E isso é onde desencadeia depressão, suicídio, muitas fontes daquilo que acaba uma criança que chega aos 18 anos, hoje nem mais 18 anos, 20 anos agora 12, 13 anos, já as meninas, os jovens já estão querendo acabar com a sua própria vida. Então, onde que começa isso? Na desigualdade. Você vê a televisão, os jovens hoje, nós até de mais idade, se a gente não vigiar, a gente é consumido pelo capitalismo que é o consumo. Se você não tem, você não é nada. Se você você não é. Então, onde é que isso vai acontecer? Na hora que a criança chega na escola. Quando eles chegam na escola, eles começam a ter essa divisão de realidade. E aí começa, como eu falei, depressão. Então, a gente quer entrar com uma força onde a gente consiga colocar essas crianças num nível Porque a vida é uma competição, essa que é a grande realidade, é uma jornada. Então, a gente quer colocar essas crianças com qualidade. Esse primeiro modelo aqui no Brasil, que é o modelo de Cabo Verde, a gente quer fazer essas crianças já entrarem em alta performance para quando elas forem competir no mercado de trabalho ou começar a viver suas experiências de competição, que é uma realidade, o empreendedorismo. Então, a gente vai ter o empreendedorismo, o esporte, já desde dos seus 5, 6 anos ali até os seus 13 anos, a gente quer fazer um trabalho de modelagem dessas crianças para elas serem equipadas e inspiradas para estar prontas para competir lá fora com o filho do rico e diminuir essa desigualdade. Essa é a nossa ideia. Show de bola. A gente tem aqui umas dicas sobre liderança e a gente queria que vocês acompanhassem com a gente e também comentassem, tá? A primeira é a seguinte, olha só, aceitar sugestões. Para você que não aceita sugestão, meu amigo, isso daí é uma dica muito boa para você exercer a sua liderança. Olha só, sempre dê voz aos seus liderados. Depois de analisar a opinião da sua equipe, diga o motivo de concordar ou não com suas ideias. Isso tornará a sua equipe cada vez mais inovadora e criativa, além de transparecer sua tolerância e mente aberta. Tem muito líder aí que não quer nem saber a opinião, né, do liderado. Já tem a ideia assim, dele, vai ser assim. Né? Nunca deixa o liderado opinar. Na maioria das vezes, essa incapacidade, essa má vontade em ouvir a pessoa está enraizada numa insegurança, né, cara? Uma comparação, esse cara está querendo mandar, está querendo saber mais do que eu. Então, só denuncia uma coisa. Esse cara está inseguro. Ele, na maioria das vezes, não quer me ouvir, não quer me dar voz, não quer me dar credibilidade porque ele está inseguro. O líder seguro ouve, pondera, dá o feedback, bola para frente. Gente, que coisa. É uma coisa o cofundador da Microsoft, Bill Gates, ele diz que eu vou falar? Complete. O que eu vou falar? Sobre o feedback. O café da manhã. É o café da manhã dos campeões. Total. Dos grandes empresários do mundo, né? Uma das empresas mais valiosas, eles tomam esse café falando sobre o retorno de como as coisas estão acontecendo. Aí desde família, seus negócios e tudo, acho que é uma realidade, né? Caminho, né? Tá aí, ouça mais! Quer liderar bem? Né? Segundo tópico aqui é saiba o que o grupo espera de você. Busque um diálogo contínuo com todos da sua equipe. Através disso, você saberá o que eles esperam de você e como é visto por todos. Passar uma boa imagem é primordial para a execução de tarefas. Gente, tem líder que não gosta de conversar, é muito ruim. Gente, eu imagino. É complicado, porque a matéria-prima da liderança são pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, vai liderar o quê? Objeto? Vaso de planta? Não tem como. Isso é muito legal. Por quê? Porque a confiança é a base de toda liderança. Você não consegue estar com alguém se você não confia naquela pessoa. Ela pode ser muito boa, ela pode saber tudo que você precisa saber, mas se você não confiar nela, não tem relacionamento. E a liderança acontece onde? No espaço do relacionamento. Essa confiança só se dá na troca, em ouvir, em perguntar e saber o que está querendo. Por quê? Você pode ter uma visão muito boa. A gente está falando sobre essa visão também do Rio de Janeiro aqui que a gente vai fazer no Carnaval, essa imersão de treinamentos. Pode ser uma visão muito boa,
Mas se as pessoas não comprarem quem está vendendo essa visão, ou seja, se as pessoas olharem para mim e eu for uma pessoa hipócrita, incoerente e que é completamente diferente dessa mensagem, não interessa se a minha visão é boa. Por quê? Porque as pessoas compram primeiro o líder. Depois que elas acreditarem, confiarem no líder, aí elas compram a visão. Aí elas compram que elas acreditam no que o líder está falando. Nunca é o contrário. Nunca. Aí, ó. Olha, o próximo é entenda o perfil de cada colaborador. Olha só. Diferentes perfis de pessoas levam a diferentes desempenhos e funções e tarefas diversas. Existem 4 perfis básicos. Os analíticos, ou seja, aqueles que são influenciados pela lógica e dados objetivos. Tem os empreendedores, que são motivados pelo desafio. Os expressivos, que são os que possuem um ideal criativo e visionário, que querem alcançar e também inspirar as pessoas. E, por fim, os integradores, que adoram integrar as pessoas e cultivar relacionamento. Para cada um, uma tarefa e um desafio tem que ser diferente. Legal. Então, tem líder que trata todo mundo como se fosse a mesma pessoa. Isso acontece bastante. Tem uma frase que acho que o Michael Murdock ficou famoso, que ele fala saudoso. Saudoso do The Daredevil, né? Ele fala a seguinte coisa: se você chega para mim e fala que você trata todo mundo igual, é mentira. Porque eu não trato minha mulher igual eu trato o Rafael. Não tem como. Por quê? Porque cada pessoa demanda um relacionamento específico. Cada pessoa tem um canal de entrada. Cada pessoa reage de alguma forma. Tem pessoas que vão mais pelo que ouve, tem pessoas que vão mais pelo que vem. Você produz, qual o produto da liderança? É o sentimento. Quando eu vou embora, a única coisa que eu deixo com vocês é o sentimento. O que você sentiu quando eu estava falando? Você vai esquecer o que eu falei, você vai esquecer a roupa que eu estava vestindo. Mas como você se sentiu quando eu estava falando, isso aí fica para sempre. Então, cada pessoa tem uma forma de você chegar nisso. Como é que você descobre isso? Bruno, precisa de muita técnica, de muita coisa? Não, cara, você precisa basicamente sentar com essa pessoa, se importar com ela, amar ela, que intuitivamente a oportunidade vai aparecer. E aí você desenvolve esse relacionamento personalizado com cada um. Muito bacana. O próximo aqui é seja o exemplo. Essa aqui também eu acho que é bastante importante. Se você exige pontualidade, seja o primeiro a chegar. Se acha que a equipe deve dominar o inglês, seja capaz de falar muito bem esse idioma. Se acredita que falta conhecimento técnico no grupo, capacite-se você também nessa área. É preciso dar o exemplo sempre. Nada pior que um líder que não inspira confianças de seus liderados. Total. Essa, não sei se o Rafa tem alguma coisa para adicionar, mas antes dele falar, é um pouco daquilo que a gente conversou. Por que a gente vai, às vezes, em algumas empresas, em algumas startups, em algumas igrejas, e a gente percebe que tem uma possibilidade de crescimento absurda, mas eles nunca rompem? Basicamente é isso aqui. Você pode falar o que você quiser, mas você só vai reproduzir o que você é. Então, na maioria das vezes, o problema que você vê na tua equipe é um problema que você tem na tua sombra. É um problema seu. Você resolvendo aquilo, você modela a solução daquele problema. Uma vez que você modela isso, as pessoas vão fazer o que elas sabem. Por quê? Pessoas, cara, a gente não faz o que a gente sabe, a gente não faz o que a gente quer, a gente não faz o que manda, a gente faz o que a gente vê. Então, se eu vejo as pessoas fazendo alguma coisa, passo uma semana, 2 semanas, eu começo a fazer aquele negócio. Por exemplo, eu não bebia café. No final do ano passado, eu ia em reunião, todo mundo estava fazendo o quê? Bebendo café. O que eu comecei a fazer? Comecei a beber café. Hoje eu bebo café quase todo dia. Por quê? A gente é muito visual. Toda a nossa comunicação, eu estou falando aqui com vocês, mais de 90% talvez, não é o que eu estou falando. Não é o meu tom de voz, não é a minha mensagem, não é meu conteúdo. Mas é o que vocês estão vendo. Como eu estou vestido, como eu gesticulo, como eu estou me posicionando. Por quê? Porque nós somos seres inteiramente visuais, cara. A gente faz o que a gente vê. E aí responde talvez essa pergunta de seja o exemplo. Aí lembra do Gandhi, que falava seja a solução, seja o exemplo daquilo que você quer para o mundo. Faz todo sentido. Aí, ó. Tá, tem alguma coisa em falta? Seja você isso, né? Vai, tem o próximo. A Carla, ela gosta de todinho. Se você começar a tomar café, Gente, mas meu você Deus, pode, por que né, tem que começar a incluir beber isso? café. Vamos lá, o próximo é haja com equilíbrio. Aí, para o pessoal desequilibrado aí, ó. Não apenas equilíbrio emocional, mas equilíbrio ao elogiar bons desempenhos ou criticar os erros. Tenha também equilíbrio financeiro ao distribuir premiações ou definir orçamentos, ao delegar tarefas sem favorecer alguns se não houver motivos lógicos e concretos para isso. Por isso, lembre-se, não é à toa que o símbolo da justiça
é uma balança. Tá aí, ó, opa, vai ser legal, né? Premiar aí para dar um incentivo, né? Para dar aquele vai, né? O Rafa tem experiência com isso na SAIS, né, Rafa? De contribuição com o pessoal, né? Maravilha, participação de lucro. Cara, na verdade, no Rio de Janeiro, as agências de publicidade, elas... As grandes agências, como o papel, ele tá sumindo o papel. Sim. Então, a maioria das agências, elas tiveram que se encontrar numa zona onde ninguém tinha conhecimento. Porque hoje ao invés de eu colocar um banner aqui fora, eu vou mandar o banner para dentro do seu celular. Então não existia treinamento suficiente, nem mão de obra suficiente capacitada para as ferramentas de marketing digital. Então eu fui participar fui a São Paulo, Rio de Janeiro, a gente fez uns 3 ou 4 para entender como o Google funciona, como o Facebook funciona, todas essas ferramentas. Embora a gente seja da parte administrativa, eu e meu sócio de atendimento, a gente precisou ir lá para poder entender, para poder, quando a gente contratasse alguém de ferramentas, a gente entendesse como isso ia funcionar. Então, a questão da tampa também, o equilíbrio tem através do que o Bruno está falando da tampa. É retirar a tampa das coisas para que a gente possa entrar com aquilo que seja necessário. Então, na questão da agência, muitas vezes foi isso. Essa questão do treinamento e a gente equilibrar o digital junto com o que passou do que a gente chama de off, né? O off e o digital. Então, o digital ele tomou conta do mercado e todos tiveram que entrar nesse equilíbrio para poder gerar esse ambiente propício para trabalhar nessa modalidade. Então, temos que ser o primeiro, né? Show. E no próximo bloco a gente continua nosso bate-papo aqui. Sim. Você aí de casa está mais do que convidado a ficar aqui com a gente, porque o nosso intervalo é bem rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta.